Olá pessoal, me chamo Wesley Borges, estou aqui juntamente com Matheus Xavier para apresentarmos a nossa bomba centrífuga caseira, aí da matéria de hidráulica, tendo como professor Antônio Fábio, aí do curso de Engenharia Agronômica, aqui no Instituto Federal Campus Januária. Antes de irmos ao teste da nossa bomba, vamos analisar como é o funcionamento de uma bomba centrífuga. Examinando uma bomba, observamos que há uma entrada ao centro, que representa a sucção por onde a água entrará. E na extremidade lateral, uma saída que é chamada de descarga ou recalque, que será por onde a água sairá. Aí com este conjunto aberto, vejamos que no seu interior encontramos uma parte móvel rotativa, e essa parte é chamada de rotor. Então o diâmetro deste rotor pode variar desde o valor máximo, acima do qual ele não caberá no interior da carcaça, até o valor mínimo, abaixo do qual o rendimento ficará muito pequeno. Então esse rotor ele vai obter a sua máxima eficiência quando ele é dimensionado de acordo com o diâmetro da carcaça. O desenho deste rotor, no caso o modelo, dependerá de fatores quanto ao seu uso, como por exemplo a qualidade da água que desejamos bombear. Se a água for muito suja, normalmente utilizamos o rotor aberto. Se a água não for muito suja, utilizaremos o rotor semiaberto. E se a água for limpa, utilizaremos o rotor fechado. O rendimento do rotor fechado é bem superior ao rendimento do rotor aberto. Entretanto, o seu uso fica muito limitado à água de muita boa qualidade. Caso contrário, corre o risco de entupir com frequência e estragar com mais rapidez os seus componentes a este modelo de bombas. Então, colocando essa bomba na posição vertical, para melhor entendimento, então quando comparamos o seu funcionamento dentro de um cilindro contendo água em seu interior, instalado na posição vertical e girando em torno do próprio eixo, forma então em seu interior uma superfície parabólica, que é conhecida também como paraboloide de revolução. Aí, devido à dificuldade de colocar todo o cilindro para girar, então fica mais fácil colocar no seu interior o rotor para girar. Então observa-se que o efeito será o mesmo, é o que acontecerá o mesmo na bomba. Então forma-se ao centro uma região de baixa pressão, correspondente aí à sucção. Então nessa entrada a água é sugada e em seguida a água é lançada para as extremidades laterais, onde sempre a tendência é sair pelo recalque ou descarga na região de alta pressão. Obtém então aí no centro a formação de uma região de baixa pressão, chamada aí de sucção, por onde a água aí vai ser sugada, e na extremidade lateral uma região de alta pressão determinada de recalque ou descarga. Então esse é basicamente o detalhe de funcionamento de uma bomba centrífuga. Mas vamos com mais detalhe, por que isso acontece em termos de física? Através da equação da lei de Bernoulli. Então, traçando uma linha, vemos então a corrente nesse escoamento. A equação de Bernoulli poderá ser aplicada em quaisquer ponto dessa linha de corrente, desse escoamento. Então, foi nomeado nessa primeira entrada de P1 e essa outra parte de P2. Então, poderá ser aplicado a equação de Bernoulli
nesses dois pontos. Então, observe que nesse ponto 1, temos uma área de seção transversal que foi chamada de A1, que, determinada aí de área 1. E o fluido entra por aqui com uma certa velocidade, chamada de V1. Então, digamos também que a pressão nesse ponto é uma pressão P1. Já a altura dessa linha de corrente em relação ao solo foi chamada de H1. Aqui na saída, a área de seção transversal é essa. É uma área 2, maior que a área 1, e o fluido vai sair com a velocidade V2, a uma certa pressão P2. Observamos então que devido a esse ponto estar a uma certa altura, foi chamada de H2 em relação ao solo. Então podemos descrever a equação de Bernoulli como P mais ρ GH mais ρV mais ρV ao quadrado sobre 2 igual a constante. Então essa é a equação de Bernoulli. Então observe que essa pressão aqui, temos uma pressão do fluido exercida logo aqui na entrada. E se temos pressão aplicada em uma área, então temos força. E essa força é o que vai fazer com que o fluido se desloque ao longo da tubulação. Se eu tenho força aplicada, eu tenho fluido e ele sofre um deslocamento, então eu tenho um trabalho. Então o trabalho realizado pelo fluido das vizinhanças sobre a unidade de volume de fluido que está bem aqui é igual à soma das variações de energia cinética e da energia potencial gravitacional. Então é isso que está acontecendo lá na nossa bomba. Então, resumindo isso aqui, quando a velocidade aumenta, a pressão diminui. Então, verificamos que são grandezas inversamente proporcional. Assim também como quando a velocidade diminui, a pressão aumenta. Então, o fluido nesse sistema específico, na fórmula de Bernoulli, varia principalmente em função da pressão e da velocidade. Vamos então ao teste da nossa bomba centrífuga caseira.